Pessoal, boa noite. Queria agradecer aí a presença de vocês. Esse é o primeiro dia da mostra Fábrica de Sonhos, mostra de animação. Meu nome é Breno Lira Gomes, sou o curador da mostra. Aqui com a gente hoje nós temos a Rita Ribeiro, que é coordenadora e professora no curso de Design da Universidade Estadual de Minas Gerais, e o Virgílio Vasconcelos, que é professor de animação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. A ideia hoje desse encontro, desse bate-papo, é da gente conversar um pouquinho com vocês, né, sobre a revolução que a DreamWorks Animation provocou no universo da animação, dos desenhos animados, a partir de seus filmes, né? O primeiro longa-metragem que eles lançaram foi o Formiguinha Z, que já chamava atenção pelo fato de ter o Woody Allen protagonizando essa animação, né? Ele faz a voz da formiga protagonista, e como em seus filmes ele tem uma mocinha à sua altura, que no caso da animação foi a Sharon Stone. Fora as outras participações de outros atores e atrizes que dão vozes aos personagens desse filme. Nesse período também a DreamWorks lança o Príncipe do Egito, que é uma animação no que a gente chama no formato 2D, que já vai um pouco dentro da linha do que o Jeffrey Katzenberg produzia na Disney. Ele sai da Disney junto do Spielberg e do David Geffen, ele funda a DreamWorks em 94, e ele que fica responsável pela parte de animação do estúdio. E quem viu, conseguiu ver hoje aqui o Príncipe do Egito, percebe muito bem um traço que remete às animações da Disney dos anos 90, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, porque foram filmes produzidos pelo Katzenberg dentro da Disney. Mas a grande revolução, talvez, a grande mudança dentro da animação, e eu gostaria que tanto a Rita quanto o Virgílio comentassem também, talvez tenha sido em 2001 com o lançamento do Shrek, do filme que nós acabamos de assistir, que é baseado num livro infantil e que causou uma certa comoção na época do lançamento. Eu me lembro muito bem disso. Ele chegou a competir na mostra a participar da mostra competitiva do Festival de Cannes daquele ano, e todo mundo que viu o Shrek na época, uma crítica, o público, todo mundo gostou, porque o filme realmente traz um respiro, um olhar novo, uma forma mais ousada de contar histórias de contos de fada. Ele brinca, ele zomba do que veio antes, no caso, as animações da Disney, talvez até uma forma do Katzenberg dar uma cutucada neles, porque a saída dele de lá não foi muito das mais felizes. E eu acho que traz o Shrek, ele consegue trazer elementos que vão agradar não só a criança, todas as crianças ficam loucas com Shrek, com burro, mas também e principalmente os adultos. Eu acho que a partir desse momento, os produtores de animação, pelo menos os de Hollywood, começam a perceber, a se dar conta que não é só a criança que eles precisam atingir, eles precisam também atingir o adulto, e principalmente o adulto que não tem criança para levar, para usar de desculpa para ir ao cinema. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho assim, do que vocês... Eu não sei se vocês gostam tanto de Shrek como eu gosto, mas o primeiro filme me impactou muito nesse sentido, de trazer questões e trabalhar o universo infantil dos contos de fadas de uma outra forma, com uma outra ótica, que com certeza o fez ficar marcado na história do cinema. Não é à toa que ele ganhou o primeiro Oscar de longa-metragem para animação.
Rita, se puder comentar. Já ganhei o microfone, então vou falar primeiro, tá, Virgílio? Bom, não vou me deter em aspectos técnicos, porque o especialista é o Virgílio, tá? A minha visão, ela parte de um outro tipo de análise. Bom, como eu escrevi aí, eu não sou grande fã de filmes de animação. Eu não sou grande fã de filmes de animação, já explico de cara por quê. Eu cresci vendo bichinhos sendo torturados nos filmes da Disney, né? Então, o Bambi, que é a mãe assassinada, o Dumbo, que o coitado, a mãe é presa, etc. Sem contar os cachorrinhos, que essa parte eu nem vou falar, né? Então, para mim, assistir Shrek foi assim, um susto. Eu falei, não vou ver isso não. Quando o pessoal começou a comentar, eu falei, então vamos ver se vou dar uma chance para essa animação aí. Pois é. E aí eu assisti todos os Shreks, né? E o Gato de Botas, inclusive, também. O que é o Shrek? Qual que é a grande diferença que eu entendo na percepção do Shrek perto de outros filmes? Né? Shrek, ele não é um filme feito para criança. Ele tem toda aquela estética, né, para ser um filme feito para criança, mas ele foi pensado exatamente para aquelas crianças que cresceram vendo esses contos de fada, né, e tem um apelo para adulto. Essa eu entendo que é a grande diferença que a DreamWorks vai estabelecer dentro desse universo. Por quê? Porque é um público que cresceu vendo esse tipo de obras. Só que eles vão se afastando ao longo do tempo desse tipo de trabalho, né? Já que já cresceram, é feio, né? É filme, Então, quando a DreamWorks traz esse tipo de temática, aí eles brincam com tudo ali, brincam com tudo de uma forma muito descarada, inclusive. E é isso que eu acho que é o grande diferencial na mostra na história do Shrek. Agora, é um filme também que é direcionado para esse público adulto, que eu chamo de geração Y, né? Que é o pessoal que hoje está na faixa de 30 e poucos anos. Por quê? Porque é um filme que vai lidar também com a questão do amadurecimento. É engraçado, eu assisti isso separado e depois, quando eu fui escrever para o catálogo, eu assisti tudo num dia. Todos os filmes num dia. Aí você percebe claramente como esse filme ele já é direcionado para discutir a maturidade. Né? Como as pessoas jovens elas têm que encarar a maturidade. Como o Shrek pira quando ele sabe que vai ter filho. Né? Então, assim, quando ele pira, que ele sabe que ele vai ter que assumir um papel de ser rei. Né? Então, é um chamado para uma responsabilidade da vida adulta. Mas isso a gente fala mais um pouquinho depois. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu só estou não quero nem agradecer. Mas uma coisa que eu acho muito bacana, já concordando com uma questão que eu vejo como um resgate da DreamWorks, na verdade, com temáticas que não são, entre aspas, infantis. Né? Porque a gente tem aí se a gente pensar no Shrek como um conto de fadas, ele é um conto de fadas moderno, né? Mas se a gente for pegar a história dos contos de fadas, a gente vai chegar lá no Charles Perrault, na França, na época do Luís XIV, né? 1600 lá vai quebrada, que os contos de fada, até então, o Charles Perrault provavelmente foi o mais conhecido por moldar esse gênero literário para um público infantil, mas os contos de fada eles não eram infantis, né? Eles foram uma apropriação dos contos mágicos da população da época, que daí ganhou essa forma literária, mas era para atender o público em geral, adultos e tudo mais, as pessoas que liam em 1600 alguma coisa, né? Quem lia nessa época eram adultos, né? Então, uma coisa que eu acho muito legal da fala da Rita também é que se a gente pegar esses contos de fadas lá de 1600 e alguma coisa, eles traziam, né, na sua construção os valores da sociedade da época. Então, se a gente for ler hoje um conto de fadas de 1600, a gente vai ficar horrorizado, né, porque os valores eram muito diferentes daqueles que a gente tem como legítimos hoje. Então, naquela época, o papel da mulher era ficar em casa, né? E o homem saía para desbravar. Cento e poucos anos depois, os irmãos Grimm também fizeram uma recompilação lá na Alemanha, mas também com esses valores tradicionalistas. Daí chega o Disney e no começo desse século, do século passado, né, ele
reinventa esse conto de fadas, mas só que infantiliza. Então daí a gente passa a ter essa sensação que desenho animado é um troço feito só para criança, que é uma coisa que não só eu, né? Eu apoiado com outras pessoas, a gente discute que muita gente chama a animação de gênero. Né? Quando a gente ainda tinha locadora, né? A gente ia lá, tinha aventura, romance, drama e animação. Mas a animação não é um gênero, a animação é uma técnica de você produzir filmes. Você pode fazer suspense, você pode fazer terror, tudo com animação. Só que a gente tem esse senso comum muito influenciado pelo trabalho dos estúdios Walt Disney no século passado, que fizeram a sociedade acreditar que a animação é coisa de criança quando não é, necessariamente. E o que a DreamWorks fez, então, foi isso, essa inovação é um resgate, né, uma recuperação de falar, olha, um conto de fadas não precisa ser infantilizado, ele pode atender públicos de várias idades, ele pode ter camadas de interpretação. Uma criança pode assistir Shrek e se divertir, um adulto pode assistir Shrek e compreender valores, como que a Rita falou, né? Por exemplo, essa geração Y que vai começar a ver um filme e vai se identificar como nesse período de amadurecimento. Então, os jovens adultos que foram assistir Shrek pela primeira vez viram, poxa, olha só as responsabilidades sociais, o que é ter filho, o que é assumir um reino, né? Então, eu achei isso eu acho que esse é um ponto muito legal dos filmes da DreamWorks, de fazer essa atualização, desmistificar a ideia de que a animação é coisa para criança. Né? E, de certa forma, fazer um resgate de uma tradição muito antiga de contos de fada e torná-los contemporâneos para os nossos valores de agora. Né? Então, eu gosto muito disso. Aqui eu conversei mais sobre questões técnicas, né? Mas são assuntos que eu gosto muito também. Tem a gente consegue perceber a partir dos outros lançamentos que eles a partir de Shrek eles viram o que funcionou ali, né? E conseguem manter uma ideia inicial de trazer essas questões que vão ser interessantes de ser olhadas pelas crianças e também pelos adultos em praticamente todos os seus filmes. Né? Tem produção que vai ter uma repercussão maior. Né? Madagascar, por exemplo, que parte de uma história original, não é uma adaptação como foi o Shrek e outros trabalhos dentro do que foi lançado. Desculpa, pessoal. Dentro do que a DreamWorks foi lançando, mas você percebe ali no Madagascar, inclusive assistindo os outros filmes, que eles estão tratando ali de questões que são importantes para todo mundo, desde a criança até o adulto, que é a ligação que a gente tem com as outras pessoas, né? O Madagascar, na verdade, é uma família formada ali por um leão, uma zebra, uma hipopótamo e uma girafa e alguns pinguins, que são nossos tios malucos, né? O tio bêbado de domingo são os pinguins, né? Então, é uma família contemporânea, né? Onde é possível, se não me engano é no segundo filme, uma girafa se apaixonar por uma hipopótamo e serem felizes, né? Viverem felizes. Acho que eles conseguem mostrar coisas que estão sendo discutidas aqui, às vezes, no mundo real, até de uma forma muito raivosa por alguns lados, de uma forma mais sutil e mostrar pra gente, viu, para que vocês estão discutindo, brigando aí por questões que podem ser tão simples, estão resolvidas de uma forma tão simples, né? Fora que numa animação como Sem Floresta, eles estão criticando ali o consumo excessivo, né? A própria origem da história, as tirinhas que inspiraram a animação, elas já têm essa carga crítica, né? Do consumo excessivo, principalmente de alimentos embutidos, tudo com muito sal, muito açúcar, aquele esquilo que fica ultra veloz quando ele bebe refrigerante, né?
nós como adultos, vamos interpretar de uma forma. A criança vai achar divertido e tudo, e de repente vai talvez até entender a mensagem, né? De que às vezes não é legal comer tanta batatinha, não é legal tomar tanto refrigerante, que é preciso tomar cuidado com isso, né? E depois eles lançam Como Treinar o Seu Dragão, que assim como Shrek é adaptado de uma obra literária, e o filme surpreende. Eu acho que surpreende até eles mesmos, né? E acaba gerando duas sequências. A última parte, a terceira parte, que é belíssima, foi lançada no começo de março. A exposição estava lá no Rio de Janeiro na época, e já está disponível em DVD e Blu-ray. A gente só não programou a terceira parte aqui para Belo Horizonte porque a gente não sabia se ele estaria disponível nesse formato para a gente poder programar, né? E é um filme que também fala, né, assim como Madagascar, fala dessa forte ligação que a gente pode ter com o outro, de formar uma família e de ter alguém próximo a você, perto a você, que vai ser importante para a sua formação, né? Aquele dragão é importante para a formação do garoto, da mesma forma que o garoto é importante para a formação daquele dragão, né? Porque se a gente parar e pensar, eles se conhecem e possivelmente ambos têm a mesma idade, né? E no fim da história ambos ficam com uma característica marcante no corpo, né? O dragão, desde o início, a gente já sabe que ele tem aquele problema na ponta do rabo. E no final do filme a gente descobre que o que acontece com o menino. Eu não vou falar muito aqui, porque eu não sei se todo mundo assistiu, né? E isso e a gente vê essa evolução dos personagens, assim como no Shrek, a cada filme nós vemos a evolução do personagem do Shrek. A gente vê isso também no Como Treinar o Seu Dragão, né? E é possível também a gente perceber muito como a técnica, isso aí o Virgílio pode até falar melhor também, como que a técnica do Shrek, do Formiguinha Z, que é o filme de 98, para esse Como Treinar o Seu Dragão 3, evoluiu bastante, e como que a animação só ganhou com isso, né? Até mesmo o Toy Story 4, que é do estúdio concorrente, que se a gente for ver ele hoje, ver o primeiro filme, hoje a gente percebe a textura da pelúcia, né? Tem aqueles fiapinhos. Eu estava vendo outro dia umas imagens, acho que era no Instagram, que tinha a imagem do cavalo lá do Woody, que você percebia aqueles fiapinhos que fica. Só quem tem um boneco de pelúcia ou de tecido sabe que fica aqueles fiapinhos da camurça, né? Então isso é uma tecnologia que a cada produção eles vão evoluindo, vão criando mais coisas, né? Na exposição, quem já foi, fica claro isso também, né? Então, assim, a DreamWorks, ela, ao mesmo tempo que investe, né, em histórias novas, em novas formas, em uma nova forma de contar a história, também acaba investindo em tecnologia que acaba contribuindo para a animação como um todo. Sobre essa questão da parte técnica, então, que é um assunto que eu gosto demais, inclusive, assim, eu trabalho com pesquisas relacionadas a tanto a animação 3D, lá na UFMG eu sou professor de animação 3D, mas eu também faço estudos relativos à filosofia da técnica. E você falou do Como Treinar Seu Dragão, é uma coisa que eu acho muito simbólico, no sentido de que a técnica ali ela é apresentada como algo que permite uma coevolução da humanidade com a própria técnica, né? O dragão ele só consegue voar porque ele tem um aparato técnico que o auxilia. No final, o personagem, tá? Eu vou dar um spoiler para quem não viu o primeiro filme, né? Ele precisa também fazer uso da técnica para voltar a andar, né? E a técnica e a humanidade se complementam dessa forma, né? A humanidade cria uma técnica, a técnica influencia na humanidade, assim como a gente tem esses ciclos que uma coisa complementa a outra, o dragão complementando o personagem principal e vice-versa, eles se contribuindo, né, na sua evolução, né? E a gente vê isso
a partir dos filmes da DreamWorks. Se a gente quiser voltar, a gente consegue também perceber evoluções semelhantes, né? Mas o Formiguinha Z, se a gente for pegar o contexto de 98, o parque computacional da DreamWorks provavelmente era menos potente que o meu telefone celular, que não é o mais potente. Tá? E com essa capacidade tecnológica, o que eles fizeram foi tentar fazer um uso inteligente daquilo que havia em seu poder. Né? Então, já que não seria possível fazer coisas extremamente elaboradas, fizeram uso dos recursos de uma maneira inteligente. Por exemplo, criar um personagem que é uma formiga, que não tem cabelo, que não tem pele realista, que não tem roupa. Né? Então, eram visualidades que eram capazes de ser produzidas com a tecnologia da época. Né? E a partir de então, exigências de roteiro começam a exigir novas tecnologias e que acabam inspirando novos usos. Então, embora fosse difícil, como foi para o Toy Story, mais ou menos na mesma época, né, e para o Formiguinha Z, retratar humanos ou superfícies, texturas com realismo, eles buscaram outras saídas que passavam para a questão da síntese. Então, um personagem sintético, mas com muitas formigas. Né? E isso era o que era possível fazer. Quando a gente chega agora no estágio atual, a gente começa, inclusive, a fazer discussões sobre o quão viável hoje é a gente discutir separação de animação para live action. Porque, como o Breno comentou, né, se a gente vai pegar lá os detalhes, a gente vê coisas que são praticamente indiscerníveis de uma fotografia, de uma filmagem. E não se trata apenas de fazer uma imagem sintética, porque se a gente for pensar, né, uma coisa que eu gosto de comentar bastante a respeito do que é um filme de animação. Se a gente pegar O Segredo de Brokeback Mountain, né, o filme dos dois cowboys que se apaixonam, aquele filme tem animação 3D pra caramba. Eles tratam, por exemplo, rebanhos de ovelhas. Boa parte daquelas ovelhas não existem, elas foram animadas em 3D, inseridas no filme, e a gente não pensa que aquele filme é um filme de animação. Né? Ao mesmo tempo que a gente vê um filme animado hoje, que a gente tem integração, se a gente pegar um blockbuster tipo Avengers, Avengers eu acho que poderia ser considerado um filme animado. Tem tanta intervenção em cada frame ali que a gente não para direito para se tocar o que é animado, o que é filmado. Hoje se discute, né, tem um filme também então, da Disney, do concorrente para sair, aí a refilmagem do Rei Leão. O pessoal falando que é o live action, né, porque é tão hiperrealista que, pô, não faz o menor sentido chamar aquilo de live action, porque é óbvio que é animado, mas é tão hiperrealista que algumas coisas passam por indiscerníveis, é como se tivesse treinado o animal mesmo para atuar, né. Então, essas discussões, elas acabam ficando borrando a linha do que é animação e o que não é. E uma coisa que eu gosto em filmes da DreamWorks, como, por exemplo, Capitão Cueca, que já é um filme que ele é declaradamente de brincadeira, né, para fazer jogos, né, visuais, ele não tem vergonha de ser animação, não tem vergonha de ser 3D. Né? Ele vai lá e brinca com visualidades de 2D, a stop motion, a 3D, a quebra de quarta parede. Ele joga com esses elementos para produzir uma narrativa. Então acaba que a live action 3D, mais bem feita, menos bem feita, acaba que a gente retorna àquela coisa. Poxa, eu tenho uma técnica, um conjunto de técnicas que me permite expressar uma mensagem que acaba sendo fruto da realidade da nossa época. Então, como você também falou, a gente tem aí valores ligados à diversidade, né, de tolerância e amadurecimento, né, questões que fazem parte das discussões relevantes da nossa época. Assim como os contos de fada anteriores, esses agora fazem uso das nossas técnicas atuais para construir esse tipo de conversa. Né? E a DreamWorks, então, entra, no meu modo de ver, aí como um conjunto de narrativas contemporâneas que fazem uso da animação, mas
tratar isso como uma empresa de animação, eu acho que é reduzir a DreamWorks, né? Mas é uma produtora de narrativas. É interessante que quando eu vi o Formiguinha Z, por exemplo, em 98, morava aqui em Belo Horizonte, o que me impactou no filme é que eu percebi coisas ali que eles estavam levantando no filme, que quem lê história, né, quem conhece a história, sabe que ali ele está fazendo referência ao nazismo, ao comunismo. E quando eu vi, tinha 18, 19 anos na época, ainda estava saindo do ensino médio, aquilo me impactou de alguma forma, porque eu nunca me imaginei vendo um filme norte-americano tratando estas questões específicas, onde o herói, teoricamente, seria até, né, porque o comunismo voltou à moda, né? E a gente pode encarar ali aquela formiguinha como um herói comunista ali dentro daquela comunidade, dentro do que é apresentado para a gente ali, né? E isso me impactou muito na época, porque eu achei ousado da parte deles. Da mesma forma como você tem aqui dessa família contemporânea como Madagascar, né? Aqueles pinguins que são meio mafiosos, que a gente que vê muito filme sabe que a referência são os mafiosos de Nova York, os italianos, ou senão os irlandeses, que a gente sempre vê nos filmes. E uma outra coisa também, uma outra questão que sempre me chamou a atenção com relação ao que a DreamWorks produz, é que ao mesmo tempo que eles começam produzindo filmes em 3D, em 2D, eles vão lá no stop motion, né? Vão de repente naquele estúdio, naquela produtora que naquele momento é a principal referência de stop motion, né? Que é o Hardman, e produz A Fuga das Galinhas, que é um filme muito interessante, né? Ele tem uma leve inspiração no, acho que é Fugindo do Inferno, um filme com Steve McQueen, né? Fugindo do Inferno. Tem uma leve inspiração nesse filme, né? Tem um nome famoso hollywoodiano por trás de uma das vozes, que é o Mel Gibson, né? E é um filme divertidíssimo, divertidíssimo. E eles investem ainda numa outra produção, que é o Wallace e Gromit, mas aí eu acho que erraram um pouquinho a mão quando vão fazer o Por Água Abaixo, que aí já é a animação 3D, mas com os traços dos bonecos, né? E parece que ali a relação já foi por água abaixo, literalmente, né? E a parceria se desfez. Eu li outro dia que parece que o Hardman Hardman Animation, se não me engano, está querendo produzir uma segunda parte da Fuga das Galinhas, né? Eles continuaram produzindo, tem um filme de piratas que eles fizeram em stop motion, tem da Ovelha também, que é até uma série de televisão, né? E eles não deixaram de produzir, até porque eles já tinham, a DreamWorks, na verdade, vai no embalo do nome, da importância, dos Oscars que eles já tinham ganhado, para poder produzir os longas-metragens deles. O que vocês acham também dessa questão dessa mistura de técnicas, né? Animação 2D, 3D, stop motion, isso é interessante, coisa que a gente, por exemplo, não vê muito na Disney, ou se não na Illumination, ou em outros estúdios, né, de animação de Hollywood. Eu acho a questão da mistura de técnicas algo que é muito contemporâneo e necessário. Muito porque essa vontade de compartimentar uma técnica, eu faço filme 3D, então eu não olho para stop motion, não olho para 2D, e isso não me parece uma postura produtiva, não parece nem uma postura inteligente, porque, embora tenha suas razões mercadológicas, né, então os estúdios Walt Disney lá no começo do século XX, eles tentaram se posicionar com uma estética, né, que tanto era visual, mas como de construção narrativa. Então daí eles tinham aquele resgate e modificação do conto de fadas para gerar um conto de fadas estadunidense, né, com a visualidade. Eles desenvolveram lá a câmera multiplano, fizeram algumas coisas que tinham aquela cara Disney. Então daí começaram a
a surgir imitadores da Disney, né? Mas que o jeito Disney de fazer animação não é o único jeito, né? De modo algum, né? Então há outras possibilidades. E a mistura de técnicas, né? Ela liberta a proposição narrativa. Se a gente pegar a introdução do Kung Fu Panda, por exemplo, a primeira cena do Kung Fu Panda é magistral, feita em animação 2D digital, com James Baxter, justamente para reproduzir a ideia, né, ou para representar, na verdade, a ideia do sonho, daquilo que o Po almejava construir, né, almejava ser como um grande lutador de Kung Fu. Né, e uma coisa que eu até comentei aqui é que, assim, justamente se a gente pensar tanto na mescla de técnicas e pensando nas técnicas de animação como um modo de se produzir histórias cinematográficas, o Kung Fu Panda está mais perto de um Tigre e um Dragão do que da Branca de Neve. Porque a gente tem lá um filme de Kung Fu da década de 70, ou no caso do Tigre e Dragão da década de 90, né? Que são as histórias do Wuxia, que são narrativas fantásticas que giram em torno da cultura chinesa, do Kung Fu, e que o Kung Fu Panda ele é um filme que trata desse mesmo universo. Ele é contado por técnicas de animação. Então daí a DreamWorks fez um excelente uso de 2D, de 3D. Aí, se a gente volta lá no Capitão Cueca, né, a gente tem, se não me engano, até stop motion no meio das representações, que permitem explorar narrativas, explorar intenções estéticas diferentes, né? Então, quando a gente compartimenta demais e fala, porque no caso a concorrente, né, a Pixar, ela tende a se restringir e ela tem como objetivo até de mercado de se posicionar, né, como a produtora não só de filmes, mas do software RenderMan, né, que é o software que eles usam para produzir aquelas imagens. Então, eles, além de vender ingresso, eles vendem licença do software para quem quiser produzir, né, aquela visualidade. Então, eles se posicionam, se compartimentam, se isolam como uma produtora 3D digital e acabam, no meu modo de ver, se limitando, né, assim, impedindo de fazer que novas técnicas conversem e permitam novas formas de expressão. Então, eu acho... Desligou? Dá para escutar. Dá para escutar, né? Fala mais alto. Precisa para gravar. Tá. Então, só finalizando aqui, que então, assim como a animação, o cinema pode permitir misturas para contar essas outras histórias. Né? Então, é isso aí. E isso a gente pode ver desde os primórdios do cinema, né? O cinema sempre se utiliza de várias possibilidades narrativas. Eu acho que é justamente uma coisa muito boa isso. E enquanto você estava falando, eu estava pensando, o que acontece hoje? Né? As pessoas têm voltado para técnicas antigas. A fotografia analógica, né, ela está super na moda agora de novo. E houve um tempo que isso não existiria mais. Né? As fábricas, inclusive a gente estava falando ontem de revelação de foto, né? Então, assim, não existia isso mais e pronto, acabou e as coisas vão se perdendo. E nós estamos percebendo que hoje a gente tem visto cada vez mais o resgate de várias técnicas, inclusive das técnicas do fazer manual. Né? No design, a gente vê como as pessoas têm buscado essas técnicas de fazer manual. E eu acho que essa hibridação que a gente vê, ela só tende a melhorar. Né? E traz mais para perto das pessoas também as possibilidades do fazer, né? Da narrativa. Melhora também a qualidade da narrativa, abrindo outras possibilidades. Quando você fecha muito numa coisa, você perde um tanto. Né? A fotografia ela é maravilhosa. A analógica tem as suas vantagens, lógico que tem. Né? E a digital tem possibilidades também. Mas quando a gente junta as duas, a gente tem um outro produto, um terceiro produto. Eu acho que essa possibilidade dessas misturas é que traz esse benefício para o próximo desenvolvimento da linguagem, né? Nesse caso. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário, trazer alguma coisa aqui para a gente poder discutir? Não precisa ficar com vergonha. Sávio, quer comentar alguma coisa, Sávio? Pessoal, o Sávio Leite vai ministrar uma masterclass aqui na semana que vem, nos dias 17, 18 e 19. Amanhã começam as inscrições por e-mail.
tá? Depois é só conferir na programação o endereço do e-mail direitinho para poder participar, tá? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês de para onde talvez a DreamWorks pode tá indo? Vocês acham que chegou já naquele momento que está um pouco estagnado, ou, pelo contrário, vendo o Como Treinar Seu Dragão 3, eles mostram que estão cada vez mais com vontade de fazer algo novo, de tentar coisas diferentes, de explorar talvez algo que eles ainda como produtora, como estúdio, ainda não exploraram. Vocês acham, qual o futuro que vocês veem assim, tendo todo esse histórico de 35, 36 filmes já lançados em cinema? Sei que eles têm também material voltado exclusivamente para televisão, para Netflix, né, já usando até mesmo técnicas 2D, filmes que nós conhecemos no cinema em 3D, mas que na Netflix e para televisão está sendo produzido em 2D. Como que vocês veem o futuro assim, da DreamWorks a partir de agora, diante de toda essa concorrência que esse universo da animação tem, né, dos grandes estúdios e até de produções vindas da Europa, da Ásia, daqui no Brasil também, que tem ainda, mesmo que seja pequena, ainda tem animadores, ainda tem diretores que estão correndo atrás, estão fazendo filmes de animação. Bom, fazer exercício de futurologia não é muito a minha praia, tá? Mas eu acredito... Ontem eu estava assistindo o Spider-Man e tem uma fala... Eu acho que é interessante o filme, que ele lida muito com isso, né? Nas entrelinhas, obviamente. Né? Ele fala muito sobre a questão da ilusão, né? Do ilusório. E tem uma fala lá, numa determinada hora, não vou dar spoiler, prometo, né? Que o cara fala assim, hoje em dia as pessoas acreditam em qualquer coisa. Né? E é isso, eu acho que essa tendência nossa de estar cada vez mais desmaterializando as coisas, né, é uma tendência que vai bater muito com a animação. Por quê? Porque você quer ver o diferente. Nós chegamos num ponto em que assim, as histórias elas começam a se repetir. Haja vista o tanto de remake que a gente tem visto aí, né? E alguns bem ruins, diga-se de passagem. Mas a animação, ela propõe o quê? Propõe coisas que são diferentes do nosso universo. Ainda que elas dialoguem com o nosso universo, mas está falando de formiga, está falando de girafa que fala, ou dos pinguins psicopatas que eu amo de paixão, né? Então, assim, de um burro que casa com um dragão, que história é essa? Casa não, tá? Eles vivem em concubinato. Prestem atenção nisso. Isso é uma coisa séria. Porque, não, quando eu chamo a atenção que isso é uma coisa séria, que a gente discutir os valores que estão dentro desses filmes também, que a gente devia prestar um pouco mais de atenção. Por exemplo, os dois que são da mesma espécie, os brancos, eles se casam bonitinho, tem a aliança e tudo mais, né? O burro, que certamente é um representante da comunidade negra, ele vive em concubinato com a mulher dele, né? Isso é uma coisa complicada, é uma ideologia que está sendo passada de uma forma ou de outra dentro desses filmes. Mas eu acho que a tendência na animação é que tenha cada vez mais filme, porque nós estamos vivendo um universo cada vez mais imaginário, né? E isso aí, claro, vai bater nos filmes de animação. No geral, eu penso que, independente da empresa, ela tem várias técnicas, ela vai ter que pensar, tipo, no desenho que ela está fazendo, a técnica que melhor conta a história em si. Acho que o diferencial da DreamWorks é justamente isso, que ela pega situações que são muito íntimas nossas, que a gente às vezes não para pra pensar, mas uma relação de família que a gente não tem, de amigos que a gente nunca parou pra olhar, e ela, mais que ninguém, consegue colocar isso às vezes num grupo de animais, ou num grupo de humanos estranhos, sei lá, e mais que ninguém eles conseguem pegar essas coisas que a gente não dá tanta atenção na vida, mas são detalhes importantes, e contam isso a partir de narrativas. E é por isso que eu acho que isso é um diferencial deles. E agora, com temas ainda mais complexos, penso que eles podem fazer trabalhos ainda melhores. Porque vocês estão ficando cada vez mais velhos, né? Então, a exigência é exatamente ir complexificando esses temas para que eles continuem dialogando com esse público, que é super legal. Um negócio que a Rita comentou também que eu achei legal é sobre esse resgate de técnicas antigas, né?
Isso faz a gente pensar, né, ou encarar, a gente costuma ser levado a pensar no tempo como uma coisa muito linear. Então, quando nasce a fotografia analógica, beleza, de repente nasce a fotografia digital e morre a analógica, uma substitui a outra. Isso não é uma verdade, isso não ocorre dessa forma. Né? A emergência de uma nova técnica não mata as anteriores, elas passam a conviver. Né? Uma diversidade não só social que a gente advoga, né? Mas uma diversidade de técnicas. Isso é algo muito bacana. E acontece que o surgimento de uma nova técnica, de um novo desenvolvimento, acaba fazendo com que a gente também precise se questionar sobre alguns dogmas, algumas visões que a gente às vezes traz arraigado com a gente e a gente não sabe nem direito por quê. A respeito de possíveis desenvolvimentos, né, futurologia é um troço complicado, né, é muito mais fácil analisar o passado do que o futuro, mas a gente está num contexto agora, né, que o Breno comentou bem, de Netflix. Isso nos permite questionar até mesmo as nossas concepções sobre o que é cinema, porque até bem pouco tempo atrás, cinema significava você entrar numa sala de projeção e assistir um filme projetado ali, né? Hoje, a gente tem, por exemplo, Roma, né, no Oscar, que para atender às exigências da Academia de Ciências dos Estados Unidos, eles projetaram também numa sala de cinema, porque é uma questão obrigatória lá. Mas o filme foi feito pela Netflix para sair em streaming. E isso é cinema? Eu acho que sim. Né? Não é a sala de cinema necessariamente que determina que aquilo ali é cinema. E então, se a gente pensar em novos desenvolvimentos, a gente pode pensar nas possibilidades de interação que esses novos meios oferecem. Então, a produção de filmes em que você pode interagir, porque filmes interativos já existem há um tempo, a gente viu na própria Netflix mesmo, o Bandersnatch lá do Black Mirror, e é possível que desdobramentos tenham muito a ver com isso, com universos mais expandidos, em que a gente tem sala de projeção, que a gente tem aplicativo, a gente tem a Netflix ou uma outra plataforma de streaming, por exemplo, convivendo, né? Técnicas convivendo, modos de apreciação e de interação com essa mídia também evoluindo, né? Eu suponho, né, que há caminhos a se trilhar por aí, né? Em vez de apenas, né, se resumir a fazer aquele filme para ser projetado na sala de cinema, também é uma coisa que, mais uma vez, uma coisa não morre, né, com o nascimento da outra, né, vai continuar, mas a gente acrescenta novos modos de experienciar essas produções. Né? E eu ia falar um negócio que eu esqueci, mas eu falo depois. Né? E vou falar alguma coisa ali na frente. Essa mostra, em algumas entrevistas que eu dei no Rio e aqui também, sempre perguntaram como é que foi organizar essa curadoria, pensar essa curadoria. Essa curadoria em si, ela foi, de uma certa forma, mais tranquila, no sentido de que a gente está exibindo os filmes, né? Eu selecionei os filmes de uma ordem cronológica, pegando desde a primeira produção, que é o Formiguinha Z, até pelo menos, na época quando eu fechei a programação, era o último filme lançado, mas hoje é o penúltimo, que é As Aventuras do Capitão Cueca. Mas talvez o trabalho maior que eu tive como curador foi como separar, encontrar elementos que faz com que um filme dialogue com o outro dentro do que eles produziram, né? Porque nós temos o que a gente chama de filme franquia, que aí entra o Shrek, Madagascar, Como Treinar o Seu Dragão, mas aí você tem, por exemplo, o Sem Floresta e o Espanta Tubarões, que são filmes que foram únicos, né, por algum motivo, seja de bilheteria ou por algum problema de produção. Eles não tiveram uma continuação, eles não quiseram investir numa continuação, mas que eu vejo que eles têm algo em comum ali, né? Os dois protagonistas ali, tanto o Peixe, que é dublado pelo Will Smith na versão original,
quanto eu acho que ela é uma raposa, não me lembro agora, é o Guaxinim, que é aquele que fica em dívida com o urso, né? Eles são dois malandrinhos ali dentro daqueles universos e eles estão querendo tirar vantagem em cima do grupo, né, da comunidade, né? E dessa forma, como curador, eu vi que eles dialogavam entre si, né? Eles tinham isso como algo em comum naquelas duas histórias, né? E eu percebi também que uma coisa que eu já comentei aqui é que a ideia de família está muito presente nos filmes da DreamWorks. Você tem desde o Shrek, que nós vemos aí a evolução dele em 4 filmes, como você tem um filme onde o foco principal é uma família que vive ali no período da pré-história, um período ali talvez um pouco próximo à Era do Gelo, do outro estúdio, né, e que também envereda para esse universo que já tinha sido explorado e com sucesso no concorrente, né? Então a gente vê que por mais que eles queiram trazer coisas novas, mostrar uma forma nova de contar histórias, eles ainda mantêm alguns valores, como a Rita comentou, né, que, querendo ou não, isso está sendo passado para a gente, né? Eles estão dizendo que é importante. Você pode ter uma formação de família com uma girafa, um hipopótamo, mas também você tem aqui uma formação de uma família mais tradicional, né? Onde é preciso você ter o respeito pelo mais velho, mas também é preciso o mais velho reconhecer que é preciso dar espaço para o mais novo, que é o que acontece nos Croods, né? Que inclusive parece que vai ter uma sequência. É interessante também, vendo a exposição, e eu não sei se aqui teve algum tipo de visita guiada, que a DreamWorks, a gente acha que ele só tem esses 35, 36 filmes, né? Mas, assim, tem muita coisa sendo feita lá dentro, tem muita coisa sendo experimentada e que não vai para frente, né? O Ennio, como é que é o nome dele mesmo, sabe? Ennio Torressan. Ennio Torressan Jr. é um brasileiro que está lá na equipe da DreamWorks. Ele esteve no Rio, quando a exposição estava no CCBB do Rio, né? E ele comentou isso, que ele mesmo iniciou um projeto, desenvolveu um projeto lá que não foi para frente, né? Que infelizmente, por mais que fosse uma ideia bacana e tal, não foi para frente. Então, são coisas que a gente acha que não acontece, que é um tipo de estúdio que você chega lá com a ideia e aquela ideia vai ser desenvolvida e vai chegar às telas do cinema, e às vezes não, ela morre ainda quando está no papel, né? E é interessante que tudo ainda continua pelo papel, né? Pelo papel e pelo lápis, né? Eles sempre estão rabiscando, eles sempre estão... Tem uma sala na exposição que mostra justamente a mesa do animador, né? Então eles sempre estão rabiscando, eles sempre estão com um papel, um lápis, desenhando alguma coisa para fazer o rascunho daquilo que vai ser desenvolvido para poder, em cima das técnicas que eles têm de animação 3D, gerar um filme, né? Então eles estão sempre, ao mesmo tempo, brincando, né? Porque acredito que o animador vê o seu trabalho até como uma grande brincadeira, né? E desenvolvendo técnicas, desenvolvendo formas, sem esquecer o que veio antes, e sempre pensando no que vai ter lá para frente, o que vai ter para o futuro. Mudando agora totalmente de assunto, senão eu vou me perder, que eu acho que eu já estou me perdendo. Rita, com o seu olhar de designer, né, de quem estuda design, como é que você vê os traços dos personagens da DreamWorks? Na exposição eu achei interessante que uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, mas que no Madagascar cada personagem ele é um triângulo, é um círculo, é um cilindro, né? Como é que você, como professora da escola de design, você vê esse outro lado, de como que eles apresentam os personagens, ou até mesmo os cenários dos filmes?
Eita, que pergunta difícil, Breno, credo. Bom, uma coisa que eu vejo nos personagens da DreamWorks, que eles têm muito a ver com o próprio processo de transformar esses personagens em crianças, né? Porque quando a gente, no design, a gente tem isso muito claro, né? O traço do bichinho, por exemplo, o Teddy Bear, que é o urso mais famoso da história do cinema, é o ursinho que todo mundo teve em casa quando era pequeno, né? Ele foi planejado exatamente para reproduzir o quê? A cara de um filhote. Então, quando a gente vê essas coisas, e principalmente quando você vai vender alguma coisa para essa geração mais jovem, né, a gente sempre vai buscar se remeter a formas que lembrem os brinquedos da infância. Se a gente pensar, por exemplo, nos produtos da Alessi, que é uma das marcas de design mais famosas do mundo, né, todos os produtos delas remetem a quê? A formas infantilizadas. E se a gente olhar, se eu pegar isso aqui e olhar, todos os personagens, invariavelmente, eles lembram formas infantilizadas. Por quê? Porque isso remete a uma coisa, a uma docilidade que a gente busca nesses produtos, né? Então, olhando todos os bichinhos, aí eu vou me remeter a uma frase dos meus pinguins psicóticos favoritos, que é aquela coisa, fofos e bonitinhos, não é? Eles são 100% psicopatas, mas quando eles precisam de convencer as pessoas, eles fazem aquela carinha bem bonitinha. Então, a ideia que eu vejo, né, nos personagens todos da DreamWorks é bem essa, assim, vamos trazer, resgatar aquele traço de infância, aquele traço de filhote. Mesmo o Shrek, né, se a gente olhar o Shrek, que era para ser um monstro igual, gente, que coisinha fofinha que ele é. Então, eles são pensados exatamente para ter essa empatia com as pessoas. A empatia que a gente tem normalmente quando a gente vê um filhotinho, quando a gente vê um bebê. Né? A empatia acerca daquele que é o menorzinho, que é o filhote. Acho que é bem isso. Posso falar? Eu vou discordar completamente de você. Ok. Tipo assim, eu concordo sim que tem o elemento das formas redondas do filhote. Eu concordo sim que tem o elemento das formas redondas do filhote, etc., mas isso é um princípio de animação em geral, isso não é exclusivo da DreamWorks. E uma coisa que me chamou muita atenção na DreamWorks é que eles fogem muito desse padrão. Eu assisti Príncipe do Egito hoje, antes do Shrek, e, tipo, é só ângulos naquele filme. Os personagens são todos deformados. Eles têm a altura de 10, 11 cabeças, quando uma pessoa normal teria 7 ou 6. Eles têm pontas. O próprio Shrek é um cara muito feio. O filme tem toda uma mensagem de superar a sua... Não, o filme tem toda uma mensagem de superar a sua feiura, que eu não tinha percebido antes quando eu era criança. Inclusive, é questionável se ele realmente é feio, como você apontou. Tipo, a Fiona sendo ruiva, ainda falando, nossa, eu sou muito feia, não sei o que. Existe toda uma problematização em cima disso que eu não quero entrar. Mas, enfim, eu acho que é diferente, sim, que esses personagens da DreamWorks, eles tendem a ser angulosos. Você tem o Como Treinar Seu Dragão, que é um filme cheio de macho feio, que tem gente aleijada. Eu acho eles tão bonitinhos. Aquele cara do Como Treinar Seu Dragão, que ele tem uma cabeça comprida, um nariz grandão, os dentes pra fora, assim, ele é bonitinho. Eles não são personagens feitos para assustar. O Megamente é um textudo. Eu amo o Megamente, mas ele é feio. Não, até o tubarão, gente, eles são todos bonitinhos, na verdade. O que eu acho interessante, aí você falou um ponto que eu acho bacana, é exatamente essa coisa da feiura. O que é feio? Né? Aí o Humberto Eco já discutiu isso. O que é feio, o que é bonito? Né? E essa grande discussão do Shrek é exatamente isso, como eu vou aceitar a minha própria condição, né? E eu acho ele lindo, eu acho a Fiona linda, ele é ruim ainda por cima, coisa mais legal. Aí eu estou puxando pro meu lado, é óbvio, né? Mas, então, eu acho que são personagens pensados assim, para não causar essa estranheza. Eles podem ser diferentes, mas eles não são feitos para causar estranheza de maneira alguma, né? Quando eu vejo o burro, por exemplo, o burro era para ser feio também, não é? Teoricamente. Bom, não vou nem falar do burro, que ele é meu personagem favorito de todos é o que eu mais gosto. Exatamente. Não tem como, a própria forma como eles olham, a expressão do olhar desses personagens, né, é sempre uma expressão mais de docilidade. Mesmo os vilões,
eles não têm a fada malvada lá do Shrek mesmo, né? Ainda assim, ela tem aquela cara daquela vozinha, boazinha. Quando tá fazendo maldade, ainda assim, você vai olhar, não tem como a gente sentir aquela, digamos assim, o medo que talvez os filmes mais antigos, né? Quando a gente pensa assim, em Branca de Neve, eu vi Branca de Neve quando eu era pequena, né? Quando ela se transforma na bruxa má, ela fica muito assustadora, né? Quando ela ainda se transforma, quando ela é a rainha má, né? Quando ela se transforma na bruxa, eu nem vou falar, porque é um negócio muito assustador. Então, eu vejo que isso acontece uma suavização desses personagens. A gente não tem uma relação assim de horror frente a esses personagens. Essa é a minha visão. Na verdade, eu queria falar, eu acho que o que vocês estão querendo falar mas eles são geométricos, entendeu? Tipo, a Disney mesmo não é tão... Tá funcionando. não é tão geométrico quanto a DreamWorks. Por isso que ele acha que é feio e você acha que é fofo. Não é tão fofo assim, olhos, sei lá, não é bonitinho mesmo. Eles conseguiram deformar e manter fofo. Então, não é tão, sei lá, eles são mais um estilo mais cartoon do que os outros aquela estúdios. obviedade, né, da Disney. Mas eu ainda acho eles fofos e bonitinhos. Eu tenho só um comentário nesse assunto, mas depois eu acho que a gente tem que passar o microfone para ela, que ela estava querendo falar já há um tempinho. Mas é brabo, né? Assim, eu não... Acho que até por conta das minhas referências, eu não acredito numa solução única. Então, de certa forma, né, eu concordo e discordo dos dois. Porque, sim, eu concordo, por exemplo, que dentro do universo do Como Treinar Seu Dragão, um viking pode ser feio, né? Mas é aquilo que a gente, na definição de um filme de animação, de uma obra, a gente tende a criar um universo que tem uma coerência entre os seus personagens. Então, dentro daquela caixinha, digamos assim, que é o filme, né? Que daí é Humberto Eco também, né? Mas que é o filme do Como Treinar Seu Dragão, você tem ali uma escala do bonito ao feio, mas dentro daquele critério. Se a gente expandir, por exemplo, e pegar o Demogorgon lá ou esse do Stranger Things 3 aí, essa coisa repugnante, que é um troço feito de carne, fica pingando e tudo mais, ou Alien, né? Daí a gente pode achar aquele viking lindo perto do Alien. Isso é horror de fato. Né? Isso é horror de fato. Então, assim, é uma grandeza relativa, né? Dentro do universo do Como Treinar Seu Dragão, ele é feio mesmo, concordo com você. Mas eu discordo no sentido de uma feiura universal, se é que existe isso, né? Mas comparativamente, então, se a gente colocar aquele viking no filme do Alien, a gente passa a achar ele mocinho, bonitão, lindinho, porque ele tem, né? E há uma tendência, né, nesses filmes, especialmente os mais comerciais, de fazerem uma representação infantilizada, né? Se a gente pegar o anime mesmo, o traço do anime e do mangá, né? Isso é um exagero de uma lógica que já começa a fazer formas de bebê, com olhos grandes, boca pequenininha. Então a gente tem essas coisas. E uma curiosidade só que eu achei legal, essa discussão sobre a construção dos personagens com formas geométricas, é que na semana passada eu tive numa banca de TCC, em que um aluno, inclusive lá do curso, chama Alex Mamed, ele fez uma pesquisa sobre design de personagens usando formas geométricas. E uma coisa que ele comentou, ele falou, poxa, eu tinha uma ideia ao começar o trabalho e tive uma resposta diferente, que ele fez uma pesquisa de campo, ele desenvolveu um personagem basicamente quadrado e um personagem basicamente arredondadinho, e perguntou para as pessoas, fez uma pesquisa, o que você acha desses personagens, o que eles acham que eles representam? E às vezes a gente tem uma concepção que ela é uma regra, e como toda regra foi criada por alguém, e se a gente não questionar essa regra, a gente nunca vai compreender as condições que permitiram o surgimento dessa regra. Então a gente tem essas regras lá da CalArts, né, dessa escola famosa dos Estados Unidos, que formou grande parte dos animadores da Disney, da DreamWorks e tudo mais, que eles desenvolveram essas regras de criação de personagens, que
que permite essa construção que a gente, quando a gente vai desenhar um personagem, a gente desenha aquilo lá, a gente está desenhando em algo muito próximo do personagem da Cowards. E na pesquisa do aluno, ele acabou, depois de 300 e poucas entrevistas, ele fez bastante perguntas, ele acabou descobrindo que o personagem quadrado não era majoritariamente ou necessariamente compreendido como ranzinza, como estático, como aquela coisa que é o que o senso comum leva a crer. E o personagem redondo também não era necessariamente ou majoritariamente, de uma forma inequívoca, visto como um personagem, esse personagem é mais relaxado, ele é mais tranquilo, ele vai ser um mocinho e tudo mais. Que os livrinhos, né, de desenho de personagem que dizem pra gente fazer o personagem quadrado para ser o personagem bravo, o personagem redondinho para ser o bonitinho. Isso é uma convenção, e como toda convenção ela pode ser desafiada, e não necessariamente, né, a gente deve seguir essas regrinhas sem questioná-las, né? Então, acho que é um pouco isso também. As coisas estão mudando, é a diversidade. É a diversidade, Nós estamos os contextos vivendo a diversidade, mudam. não é impossível a gente ficar assim. É a questão da diversidade, as coisas estão mudando. Impossível a gente falar, olha, tem isso aqui que vai ser sempre assim. Mesmo se a gente se aplica esse discurso para a mistura das técnicas, por que não misturar também na própria concepção dos personagens, né? Vou deixar ela falar, coitada. Era mais sobre a questão da Netflix, que você estava citando. Eu sou de Mariana. E lá a gente não tinha muito contato com cinema, com teatro. O SESI foi fechado lá, a gente não tem muito contato com questão cultural, filmes. E antigamente o que eu pensava ser cinema era quando o SESI mesmo botava um telão assim na frente, umas cadeirinhas, a gente dava pipoca de graça pro pessoal assistir. E eu só fui entrar num cinema de verdade tem poucos anos para poder ver um filme na tela. E a questão da Netflix é ela que te dá a possibilidade de você estar vendo os filmes que as pessoas já viram no cinema, só que vendo na sua casa, como se fosse um cinema de verdade. Isso eu acho incrível. Até porque os filmes da DreamWorks estão lá para você poder estar assistindo. E vendo agora, mais velho, eu posso entender um pouco do que eles estavam querendo falar, igual vocês tinham falado para as crianças e para os adultos, igual você vai pensar O Caminho para o Eldorado, que agora eu consigo entender as malícias daquele filme. Mas é isso mesmo. E sobre a questão do futuro da DreamWorks, eu vi uma série de animações recentemente da Netflix, Love, Death and Robots, e eu achei aquilo incrível, maravilhoso. São vários tipos de animações diferentes, só que é tudo tão novo. E tem uma parte, um episódio específico que é tão realístico que você não sabe diferenciar se aquilo é uma animação ou se aquilo é de verdade mesmo. E eu acho que o futuro do DreamWorks poderia estar sendo isso, algo mais diferente, fora do ocasional, desses remakes que a Disney está fazendo direto, mas pegar algo novo, algo mesmo passado, mas acho que deve entender um pouquinho. É isso, gente. É interessante que toda essa discussão em torno de Netflix, né, que se é cinema, se não é. Cinema para mim é um filme, né? Então se é um filme, né, e se ele utiliza de determinadas regras que foram convencionadas a serem usadas para se fazer um filme, né? Tanto que muitas vezes as pessoas, né, chamam, isso não é filme, isso é novela. Não, isso não é filme, isso é televisão. Quando querem desmerecer algum filme, né? E quem assistiu muito Supercine nos anos 80 e 90 sabe diferenciar um telefilme de um filme, porque querendo ou não, são diferentes as formas de filmar, de fazer o plano, né? E os cortes principalmente, o tempo também. No cinema, se é permitido a ter um tempo de silêncio, por exemplo, muito maior do que se tem na televisão. Na televisão, o silêncio é a morte, né? E toda essa discussão em cima de Netflix, da questão até das salas de cinema, que assim, por mais que o Netflix faça cinema ao modo dele, uma coisa o Netflix não vai conseguir, que é isso aqui. É reunir as pessoas em torno de um único objetivo, que é, durante 1h30, 2 horas,
30, 40, 50, 100 pessoas assistirem um filme. Isso a Netflix nunca vai conseguir e eu acho que nem ela quer isso, né? A prova disso é que nós estamos produzindo uma amostra sobre Stephen King, que tem 2 filmes realizados pela Netflix, e a Netflix nem responde meus e-mails. Porque ela não quer me dar o filme para eu passar aqui. Ela não quer isso. O Roma, por exemplo, ela só exibiu nos cinemas por conta de uma exigência da academia, porque ela queria e precisava desse reconhecimento da indústria, mas vocês reparam, não sei aqui em Belo Horizonte como é que foi, mas lá no Rio eu não tenho Netflix, eu não consegui ver o filme no cinema, né? Era super complicado, era gratuito porque eles realmente, é uma política deles de que seja gratuito, mas você não conseguia ir nos cinemas, não era todos os cinemas que estavam exibindo, né? Tinha uma certa dificuldade para poder, quem não tem, eu que não tenho Netflix, não consegui ver o filme. Porque várias pessoas que têm a Netflix e que já tinham visto o filme queriam ter a experiência de ver o Roma na tela do cinema. Eu acho que a gente tem espaço para todo mundo. O cinema ele já está se reinventando, né, se repensando como espaço há muito tempo. Hoje você vai aí num Cinemark da vida, de manhã o espaço é usado para eventos, né? E a partir do momento que uma rede como a Cinemark promove sessões de filmes antigos, é uma forma de trazer um público de volta para aquela sala, né? Porque tem filme que vai lotar, você vai chegar lá, a sessão do Homem-Aranha possivelmente está cheia, mas tem filme que a sessão não vai estar cheia. E muita gente prefere que ele chegue no Now, que chegue no Netflix, né? Não tem mais as locadoras, né? Então muitas pessoas preferem que o filme chegue no formato mais acessível para ela, porque ela já paga uma mensalidade por aquilo ali e tem uma vantagem, ela pode ver com a família dela e pronto, ela não precisa pagar 30, 40 reais no preço de ingresso para cada pessoa, né? Mas assim, as mostras de cinema, agora falando até como curador, as mostras de cinema eu acho que elas existem e estão aí justamente para poder tentar recuperar um pouco desse cinema que está aí resistindo e tudo, né? E óbvio que tudo que a gente está passando aqui, quase tudo está na Netflix. Eu poderia muito bem, vou fazer a minha amostra quietinho em casa, no meu conforto, nem vou sair e tal. Mas eu acho que você vindo aqui, você está querendo viver uma experiência que você sabe que você não vai ter vendo o filme em casa, né? Então isso é importante. Hoje em dia eu falo que assim, como que o filme chega ali, não importa, né? Se é uma película, se é um DCP, se é um Blu-ray, DVD, como a gente está fazendo aqui. Isso não importa. Porque o que importa mesmo é essa experiência de você estar assistindo um filme com 40 crianças da escola municipal que, se bobear, nunca tiveram essa experiência. Então, e tiveram hoje aqui pela primeira vez, né? Talvez já até assistiram uma ali fora falando: tio, o Príncipe do Egito é a mesma história dos 10 Mandamentos, não é? Falei, não é a mesma história, é a história, né? É a mesma coisa que você já viu lá na novela da Record, só que é num desenho animado, né? Então, assim, é importante a gente ter esses espaços, né, como aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, de exibição de filmes, para poder proporcionar não só a elas, mas também a você, que sempre viu os filmes através do projeto do SESI, que é cinema, na minha opinião, não deixa de ser cinema, né? E trazer também quem sempre frequentou os cinemas de shopping, ou cinemas de rua, que não existem mais aqui em Belo Horizonte, só o Belas Artes aqui, se eu não me engano, né? O MIS lá no em Santa Teresa, né? Porque quando eu morava aqui ainda tinha Paládio, ainda tinha Cine Brasil, né? Enfim, bons tempos. Mas assim, é importante a gente manter esse espírito, é importante vocês frequentarem não só aqui, mas o Sesc Paládio, que eu sei que faz, está tendo inclusive uma mostra do Almodóvar que eu cheguei a fazer em 2015 no Sesc Paládio, está tendo agora uma de novo no Humberto Mauro, entendeu? Então é importante sempre estar participando, até para a gente poder sempre estar trazendo projetos novos aqui para Belo Horizonte e não deixar isso aqui morrer. Isso aqui que eu falo assim, é essa experiência de coletividade, de ver o filme, até porque a gente sempre vê o filme de uma forma diferente. Tubarão, por exemplo, que eu vi desde pequeno,
Quando eu vi dentro desse projeto da Cinemark, eu vi uma cena que eu nunca vi, porque eu sempre fechava o olho, aí eu resolvi deixar o olho aberto, o cinema estava vazio, eu gritei dentro do cinema, um filme de 1975. Você já viu Né? trocentas E vezes. eu já vi trocentas vezes. E assim, a gente na tela de cinema percebe coisas como no filme, que na tela de televisão a gente não percebe. O Vento Levou a mesma coisa. O mais engraçado de ver E o Vento Levou também no projeto do Cinemark, quero fazer propaganda do Cinemark, é você ver aquilo que você sempre soube que tinha, que eram os bonecos. Tem uma cena que a Scarlett está andando por Atlanta, está cheio de homem morto ali, machucado. Eu sempre soube que ali estava cheio de boneco, mas pela televisão não consigo ver os bonecos. Mas na tela do Cinemark, eu vi os espantalhos. Não é boneco igual a gente tem hoje, não. Era espantalho. Espantalho. Do jeito que a gente conhece, cabeça de pano com o olhinho pintado. Né, ocupando. Então a gente percebe isso através da tela grande do cinema. Né? Então, assim, não deixem de ver o Netflix, eu acho que é importante. Infelizmente, o Netflix não vai ter tudo o que tinha na Companhia do Vídeo, onde eu trabalhei. Né? Tinha aquela ali também na Galeria do Otton, também que eu esqueci o nome. BH Vídeo. Infelizmente, a Netflix não vai ter tudo isso. Arte Vídeo. Qual que é a Arte Vídeo? É a única que eu ainda vi que existe. É uma que é numa casa? Acho que não, ali na Rua Curitiba tinha uma também, não tinha? Ali era a Companhia do Vídeo. Não era a Companhia do Vídeo ali, não. Na Rua Curitiba foi você que me indicou. Era a que tinha a Videomania. Videomania. Então, assim, infelizmente a gente não tem as locadoras. A gente tem a Netflix, tem aí as outras plataformas, né, que dispõem do filme, mas que infelizmente não dispõe de tudo como uma locadora. Esse me desligou. A gente começou falando de DreamWorks, agora não falando de vídeo locado, não é? Não, nós estamos falando de cinema. Enfim, né, em relação a essa discussão, eu faço arquitetura e a gente tem uma matéria só disponível, assim, eu achei super interessante você falando essa coisa das pessoas no cinema e como é que, querendo ou não, a Netflix e esses sistemas de streaming são sensacionais, porque eles propiciam toda essa experiência que a gente tem em relação a essas obras de arte, que são maravilhosas. Roma é um grande exemplo dela. Mas eu passei por uma matéria recentemente que é justamente sobre como é que a gente não está conseguindo mais juntar as pessoas em lugares. E como é que é um desafio tanto para a arquitetura quanto para as diversas áreas do lazer no geral, de fazer as pessoas se reunirem, entendeu? E como é que a tecnologia está acabando que roubando essa interação pública das cidades, né? E aí quando você fala que, e aí, por exemplo, essa mostra do Cinemark, pô, cara, eu nasci em 98, mas eu sou apaixonado por De Volta para o Futuro. Eu sou apaixonado por De Volta para o Futuro. Olha, quem diz que não gosta? Não tem como. Bom sujeito não é. Não tem como, entendeu? Assim, e assim, eu fui, lógico que eu fui, eu queria muito, nossa, porque é um filme bom, e juntou todo mundo no cinema. Juntou todo mundo no cinema de novo, e foi uma grande tentativa de fazer isso mesmo, assim. E eu acho que a gente precisa mais disso. Essa coisa, eu acho que até o que vocês fizeram aqui hoje, eu infelizmente não consegui vir antes, mas até essa coisa de chegar aqui, passar filmes aqui, com pessoas assistindo, principalmente de classes mais baixas, a gente ter essa inclusão, né? Porque, querendo ou não, o cinema é totalmente elitizado, né? Você pagar R$30 o ingresso e 30 pipocas, R$60, não dá, não tem como. E assim, como é que eu acho que a gente precisa de mais coisas como essa? Como é que a gente precisa de mais estímulos como esse para trazer as pessoas para a arte de novo, para trazer as pessoas, enfim, para ver e para sentir junto, para ver, para parar, enfim, em casa você vê Netflix e aí você mexe no celular, você faz comida, acho que a gente está precisando de pegar as pessoas e fazer elas pararem para fazer uma coisa só e fazer junto, entendeu? Para todo mundo sair comentando do cinema, para as pessoas interagirem entre si. E eu acho que isso é interessante. E isso é um bom ponto. A questão da democratização, né, do espaço público, isso é super importante.
Agora, tem um aspecto também, eu adoro Netflix, eu assisto, eu tô doida para ver o resto de Stranger Things, faltam 3 episódios que eu tô guardando para ver no final de semana, mas eu acho muito perigoso um serviço de streaming que te direciona. Você assiste o que tem no Netflix, né? Numa locadora de vídeo, você ia escolher. A Netflix te escolhe. Então, se ela te escolhe, ela te direciona. Isso eu acho muito perigoso, gente. É o contrário do Spotify. O Spotify, ele te abre um universo de músicas, né? E o Netflix, não. Ele te fecha dentro daquele universo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também. Pouquíssimos filmes de arte. Pouquíssimos. Outro dia eu achei... Se você ficar interessado em fazer uma comissão... Bacana, mas filme de arte não tem quase. Outro dia eu assustei que eu achei um Orson Welles lá que eu nunca tinha visto. Oh, coisa maravilhosa. Não sei quantos mil. Só uma coisinha, então. É que a Netflix, apesar de ter essa coisa do isolamento, ela veio meio que juntando com a questão das redes sociais. Que mesmo se cada um, na sua individualidade, chega nas redes sociais, todo mundo comenta sobre as séries que estão ali, sobre as coisas que estão acontecendo ali. Então, mesmo que elas não estejam no mesmo lugar, porque todas elas viram, entendeu? Então, é meio que o assunto do momento. Então, meio que é uma nova tecnologia, mesmo quebrando essa barreira do cinema, que infelizmente está meio que caindo por causa disso, talvez, da tecnologia e tudo mais, redes sociais. A Netflix, e o streaming do geral, veio aproveitar isso. Essa coisa da individualidade, jogar para as redes sociais, assunto do momento, as pessoas discutem lá. Não precisa reunir para discutir. E é engraçado que não precisa nem ver, porque eu sei tudo de Stranger Things e eu nunca vi um episódio. Não vale, não tá? vale. Eu não vi nenhum episódio. Pessoal, mais uma vez queria agradecer. Ai, perdão. Não, pode não. Desculpa, mas eu só queria até concordar muito com essa fala a respeito da democratização, né, de um problema, né, assim, a Netflix ela tem essa coisa que já está sendo dita da individualização extrema, concordando com a Rita também nessa questão manipuladora dos algoritmos que eles, à medida em que você assiste o filme, a Netflix está aprendendo sobre você, não só sobre os seus gostos, né, mas sobre quanto tempo você está na frente da televisão, quantas vezes você pausou e tudo mais, tanto que até recentemente eu vi um artigo falando que a partir desse aprendizado realizado a partir do público, a Netflix já está fazendo moldagens na sua linguagem de produção. Na determinação da duração dos seus filmes e séries, assim como o número de temporadas. Eles já entenderam que é mais lucrativo ter 2 temporadas. Terceira temporada estão perdendo dinheiro. E até que ponto, então, a produção artística tem que ficar necessariamente vinculada a uma contabilização, né, uma quantificação extrema, puramente financeira sobre aquilo que dá apenas mais retorno. Né? E embora a gente comente nas redes sociais, as redes sociais estão longe de ser neutras também, né? Então assim, essa, sem querer apenas demonizar, né, há lados positivos e negativos, mas concordo que a gente precisa ter mais ocasiões como essa de democratização. O cinema é realmente muito caro, a gente precisa de modos de democratizar esse acesso. E é curioso também, só relembrando aquela história de que nada necessariamente termina, as coisas podem coexistir, que na década de 1940, é engraçado que a gente tem que falar 1940, porque já está mais perto de 2040 do que de 1940, né? Mas o Adorno, ele vinha lá falar, né, porque a ópera, porque o cinema, essa porcaria desse cinema aí tá chegando aí para destruir a cultura de verdade, que é o teatro, que é a ópera e tudo mais, né? Agora a gente tá aqui falando, nossa, gente, o cinema, meu Deus do céu, a Netflix tá chegando, né? Então, assim... Nem a ópera acabou, nem o cinema. Exato, esse que é o ponto. O cinema não acabou, o teatro não acabou, a ópera não acabou, né? A gente... cabe a nós continuar investindo, produzindo, né, novas peças. O cinema se reinventa, o teatro se reinventa, a ópera se reinventa, né, as coisas coexistem e cabe a nós promover ações para fortalecer essas formas de expressão,
né? Então, eu acho que era mais ou menos isso. A fala me deu essa vontade só de contribuir. Desculpa, eu começo a falar demais. Pessoal, só antes da gente encerrar, a gente falando da questão de democratização de acesso, nós recebemos aqui hoje o grupo da Escola Municipal Hugo Werneck. Eles assistiram 2 sessões, como eu comentei com vocês aqui, né? Esse projeto, Fábrica de Sonhos, Mostras de Animação, ele tem o patrocínio do Banco do Brasil, através do Centro Cultural Banco do Brasil. Nós já passamos pelo Rio de Janeiro, estamos acontecendo aqui agora em Belo Horizonte, em virtude da exposição que está em cartaz aqui também, a DreamWorks Animation. É um projeto que só foi possível por conta da Lei de Incentivo à Cultura. Sem ela não seria possível a gente estar aqui, né? Sem ela não seria possível o CCBB existir, né? Então, assim, essa exposição que está lotando aqui o CCBB, que lá no Rio eu sei que levou mais de 650 mil pessoas, né? E aqui eu sei que já está batendo os recordes também de exposição. E uma coisa que eu reparei lá no Rio, e que, conversando com a equipe aqui do CCBB, o mesmo está acontecendo aqui, muitas pessoas estão entrando nessa casa pela primeira vez por conta dessa exposição. Eu sei que Belo Horizonte é uma cidade muito crítica. Eu morei aqui 4 anos, sou mineiro, e eu lembro que quando eu fiz uma mostra do Tim Burton ali no Sesc Paládio, a pessoa que cuidava de Sesc Paládio na época da programação, ele comentou meio brincando: você é apedrejado, porque eu estou colocando Tim Burton. O que eu acho uma bobeira essa mesma elite intelectual que critica a elite econômica, ela é tão preconceituosa quanto a econômica, né? Então, assim, você receber um projeto popular no sentido de que a gente vai trazer todo mundo, de todas as idades, de todos os níveis sociais e que tem conhecimento ou não do que está vendo aqui pela primeira vez, né? Do que está vendo aqui na exposição, aqui no cinema. É muito importante ter isso, ter projetos assim com essa pegada popular, porque uma criança que veio aqui hoje, vê o Shrek, vê o Príncipe do Egito, de repente, daqui a uns anos, ela vai estar encantada com as animações japonesas, com o que o Estúdio Ghibli produz, vai estar encantado com o que é feito na animação aqui no Brasil, na Europa, vai conhecer outras cinematografias. Eu acho que a função de uma mostra de cinema também é essa, é estimular o espectador, não importa a idade, de conhecer algo que ele ainda não conhece, se aprofundar em algo que ele já conhece, né? Abrir caminho para que ele possa explorar o mundo do cinema, que é tão amplo, né? O cinema é a única arte que tem data de nascimento, né? Ela já tem mais de 100 anos e está nos encantando desde então, né? E tudo isso só é possível por conta de uma lei de incentivo, por conta de um patrocínio que vê a importância do que a gente está trazendo aqui para vocês. Por isso que é importante valorizar, estar vindo aqui, divulgar com os amigos, para a gente poder sempre ter, durante as sessões até o dia 29 de julho, ter a sala cheia, para o CCBB poder trazer mais projetos da área de cinema, né? Como eu comentei, eu e a Rita estamos com um projeto sobre o Stephen King, que vai acontecer no Rio, São Paulo e Brasília, também nas unidades do CCBB, mas para trazer para Belo Horizonte fica mais complicado, porque tem que primeiro ter uma pauta aqui no Teatro 2, eles não têm a rubrica de cinema para poder receber projetos desse tipo. Aqui no nosso caso, o que foi vantajoso para a gente foi a exposição, então é importante a presença de vocês aqui, até para a gente estimular, né, solicitar ao CCBB que providencie uma sala de cinema, um espaço um prédio desse tamanho, né, que ainda tem andares a serem explorados, né, precisa receber pelo menos uma sala de cinema de 80 lugares, 100 lugares que sejam, não precisa ser nada muito grande, para a gente cada vez mais trazer mais projetos, que o Múmia, que é organizado pelo Sávio, possa ter a oportunidade de acontecer aqui, da mesma forma que o Anima Mundi acontece no CCBB do Rio de Janeiro, né? Então é importante vocês estarem aqui presentes, divulgar com as pessoas. Nós vamos ter na programação 3 sessões com recursos de acessibilidade voltado para pessoas cegas e surdas, né? Então é importante divulgar isso também, para que essas pessoas possam vir e principalmente quem não é cego e quem não é surdo
também possa vir, porque o meu discurso é o seguinte, a inclusão não é só do cego e do surdo. A inclusão também é do não cego e do não surdo, para ter a experiência de assistir o filme de uma forma diferente, de uma forma que não é a convencional para ele, né? Então a inclusão é dos dois lados. Eu acho que o discurso tem que ser esse, não limitar só um lado. É trazer todo mundo, fazer com que todos permaneçam aqui durante 1h30, que é mais ou menos a duração de cada um dos filmes, possam assistir e sair daqui satisfeitos, felizes com a experiência que tiveram, tá? Preciso só dar uma lidinha rapidinha aqui dos créditos, gente, que é importante, porque tudo isso que eu falei não seria possível sem o patrocínio do Banco do Brasil, realização do Centro Cultural Banco do Brasil, a produção executiva da Daniela Barbosa, que está lá no Rio, a assistência de produção do Lohan Barros da Costa, que está por aqui, a monitoria da Bárbara Chiari, que hoje não está aqui porque a coitadinha está de dengue, mas vai estar aqui com a gente nos próximos dias, a nossa produtora local, a Yasmine Costa, que está aqui, o André Iancus, que é o responsável pela nossa projeção, que está lá dentro da sala de projeção, o Felipe Chaves, que está aqui fazendo o nosso registro em vídeo, fora a nossa assessoria de imprensa, Agenda Comunicação, a Jornada Vídeos, que produziu o nosso vídeo release, a Folha Verde Designer, que fez toda a nossa programação visual, a vinheta foi da Boendia Filmes, o catálogo foi editado pela Baltazar Produção e Conteúdo, com revisão de textos e pesquisa do Antero Leivas. Calma que está terminado. As sessões com recursos de acessibilidade foram feitas por uma empresa lá de São Paulo chamada Ver com Palavras. A Masterclass vai ser ministrada pelo Sávio Leite, que está aqui conosco. Os debates, além desse de hoje, que contou com a Rita Ribeiro e com o Virgílio Vasconcelos, vai ter um no dia 25, no mesmo horário, com Marcelo Miranda, que é um crítico de cinema aqui de Belo Horizonte, e com a Miriam Fischer, que é uma atriz dubladora. Então vai ser um encontro para vocês também conhecerem o lado do dublador, né, que é uma profissão tão desvalorizada no Brasil e tão importante, né? Se eu vi os filmes que eu vi na sessão da tarde, né, eu tenho vozes como a da Miriam na cabeça e do Mário Jorge, que dá a voz ao burro na versão dublada do Shrek e participou conosco do debate lá no Rio. É a eterna voz do Ed Murphy. O dia que trocam a voz do Ed Murphy, não é o Ed Murphy, né? O transporte de material e filmes foi feito pela Fênix Cargo. Nosso catálogo foi impresso na gráfica Qualitá. A coordenação administrativa é da Singular de Produções. O contador responsável é a BM Conte. Tá? Sem esse pessoal, seria possível a gente levantar esse projeto, produzir, trazer para vocês. Então é muito importante o trabalho de todos nós, porque por mais que digam que o nosso trabalho não é trabalho, isso é trabalho sim, né? Eu falei que só parte da equipe, fora toda a equipe do CCBB que está aqui trabalhando diariamente, e projetos que são incentivados via Lei Rouanet, via Lei de Incentivo à Cultura, ou via leis municipais ou estaduais, né? Aqui em Belo Horizonte eu sei que tem lei de incentivo municipal e também tem do Estado, e é de graça, gente. Então aproveitem, tá certo? Muito obrigado, agradeço aqui ao Virgílio, à Rita e a vocês por estarem aqui, e até dia 29 estamos aqui. E Yasmin, vamos dar catálogo para todo mundo na saída, que aí vocês já saem daqui com o catálogo da mostra, ficam mais incentivados ainda a voltar, tá certo? Obrigado, tá, pessoal?